Bom dia, graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Eu me chamo Lilian Souza, serva do Deus Altíssimo, moradora de Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil para todas as nações. Venho aqui com um vídeo da campanha Quarto Dia de Jejum, orando por suas vidas no monte. Hoje nós estamos aqui no quarto dia, fazendo no Monte da Oliveira, Campo Grande, Caxamorra, Brasil. Amados irmãos, hoje nós vamos falar o milagre de Jesus na sua vida. Hoje tem milagre. Deus está fazendo milagre. Jesus está operando milagre. Você crê no seu milagre? Hoje nós vamos falar Lucas, capítulo 5, que fala sobre a pesca maravilhosa. Aleluia! A pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que fala assim, amados irmãos. Aleluia, glória. Certa vez, às margens do lago de Genesare, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam levando as redes. Entrando ele um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinara as multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Aleluia! Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para vir ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto quase ia a pique. Ao ver isso, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pescador. Pois a pesca que havia feito, a admiração tornara contra ele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago, de João, filhos de Zebedeu, que era o sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixarão tudo e o seguiram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já vai compartilhando essa palavra, amados irmãos, já vai tomando posse dessa palavra, porque é forte. Hoje nós vamos trazer 3 lições, expedições da pesqueira, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, colocou no meu coração para estar trazendo nessa live. A primeira foi a fé. Temos que ter fé. O que Jesus diz é melhor. Às vezes, Jesus nos pede que façamos coisas que parecem lógica. Muitas vezes, o que pensamos de ser melhor impede nossa obediência fiel ao ensinamento de Jesus. Tivesse Pedro seguido a sua sabedoria, jamais teria pegado peixe. Aqueles peixes precisamos depender de Jesus. E foi isso que Jesus Cristo ensinou para Pedro, né? Se o Pedro não tivesse naquele momento a sabedoria de obedecer quando o Senhor fala, lance a rede, Pedro, ele não teria feito a maior pesca de todas as suas vidas. Apesar, amados irmãos, que ele ficou frustrado, passou a noite, né, tentando pescar e nada tinha pescado. Mas Jesus só observava. Jesus, ele tem um modo de agir totalmente diferente. Aquilo que parece ser lógico para nós, para Deus, é prova de fé, obediência. Então o Senhor, ele dá a última palavra, ele chega na hora certa. E ali, Pedro, ele obedeceu e viu que tinha que ser dependente de Jesus. O segundo, o medo. Quando Pedro viu os peixes, disse: retira-te de mim, porque sou pescador. De repente, Pedro teve consciência de como Jesus era grandioso e aí se lembrou das próprias fraquezas de seu pecado. Precisamos chegar ao conhecimento de Deus, amados irmãos. Aleluia!
aleluia, do modo que Pedro humilhou-nos diante dele. Pedro se humilhou diante de Jesus. O primeiro passo no reino de Deus para cima é aquele que se dá para baixo. Somos todos pecadores desesperados, mente e carente da graça de Deus. Foi forte, né? Naquele momento, na maior pesca, Pedro, ele se colocou e prostrou, se humilhou ao Senhor, viu que como grandioso ele era, quão sábio, né? O Senhor ele era humilde. Então imagina como Pedro se sentiu, e o Senhor conhecia o coração daquele homem, e isso se agradou, porque é a primeira coisa que Deus se agrada no reino de Deus, é se humilhar, é renunciar, é se arrepender, ter consciência. Somos todos pecadores, mas o Senhor ele veio e pregou arrependimento. Então Pedro, ele chamou a atenção dos seus discípulos. Terceira, o ato de seguir Jesus disse a Pedro que poderia fazer dele um verdadeiro pescador, um pescador de homens. E ele deixou tudo para seguir a Jesus. Isso é loucura para muitas pessoas. Muitos pregadores têm pregado, pastores, pregadores, têm pregado, aleluia, que Pedro, quando fez a grande pesca, foi bênção, foi vitória. Amados irmãos, o que aprendemos foi que Jesus, quando ele deu aquele ensinamento e Pedro ele obedeceu, ele se humilhou, ele falou que ele era um simples pescador, mas o Senhor poderia fazer dele um grande pescador de almas, de homens. Então, amados irmãos, ele teve que renunciar a tudo. Ele tinha um sócio, ele tinha um barco e teve que deixar tudo depois da pesca para seguir Jesus. E ele fala assim, e ele deixou tudo para seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa comprometer a nossa vida em relação a Ele. Muitos procuram uma experiência religiosa agradável, que lhe atenda à expectativa e lhe anima, em vez de ir em busca de uma vida, amados irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, né? Que dedicada ao serviço de Deus. Para ser de Cristo, ele tem que ser a minha vida. Colossenses 3:4. E falando sobre a pesca milagrosa dos primeiros discípulos, da maior pesca de Pedro, passagem de Lucas, tá? Capítulo 5. E também tem a outra passagem também de João, capítulo 21, para vocês meditarem na palavra do Senhor. Amados irmãos, o Senhor já tinha escolhido, né, cada apóstolo dele. Jesus, ele conhecia o Espírito Santo de Deus. Deus, ele mostrava a Jesus. E cada vez que Jesus ele fazia um milagre, Jesus ele se separava, ele se santificava. Ele era obediente a Deus. Ele nunca usou a palavra Pai para conseguir algo de Deus. Pelo contrário, ele obedecia às ordens do próprio Pai, do próprio Deus. Então, amados irmãos, foi isso que Jesus ensinou para cada discípulo. Pedro ele foi escolhido como apóstolo de Jesus. Foi um dos primeiros apóstolos. E Deus escolheu ele para salvar, para pregar o verdadeiro evangelho da cruz. Jesus ele conhecia o coração de Pedro. Pedro ele era explosivo, mas Pedro, amados irmãos, ele era arrependido. Ele estava disposto a obedecer, tinha um coração bom, puro. E o melhor de tudo, Jesus conhecia aquilo que Pedro era capaz de fazer por amor à obra de Deus. Ele teve que renunciar, ele teve que se dedicar, ele teve que pregar um evangelho da cruz. E muitas vezes o evangelho da cruz vai parecer que é uma afronta, está parecendo que é um apontamento para você.
Mas Jesus falou para seus discípulos: prega a palavra, vira as costas e vai embora. A sua missão é pregar o evangelho. A sua missão é falar a forma que o Espírito Santo te mandar. Amados irmãos, prefira desagradar o homem, a mulher. Prefira desagradar até a sua família, mas agrada a Deus. Porque o Senhor, Ele conhece um coração sincero, um coração maleável, um coração disposto a aprender. E comprometer a obra de Deus é fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que o Senhor, Ele te manda, aquilo que Ele te envia, e não agradar a si próprio, agradar o homem. E quantas pessoas hoje estão vivendo da forma do mundo, pregando, vivendo o evangelho e achando que estão salvos, que vai ser salvo. No grande dia, imagina o Senhor falando: a parte de mim que eu não te conheço. Então, amados irmãos, prega o evangelho, porque quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Se ela tiver realmente disposta a ser liberta, transformada, a ser curada, pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus vai entrar com a verdadeira palavra e vai libertar e vai salvar. Porque a terra prometida, as grandes promessas foi pregada, foi a terra prometida, foi a salvação. Mas quantas pessoas estão dispensando as verdadeiras promessas para esse mundo, para as coisas desse mundo, estão ligadas nas coisas do mundo e não realmente naquele que salva, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que cura. Jesus, amados irmãos, Ele está batendo na porta e hoje Ele pergunta: tem milagre de cura, tem milagre de libertação, tem milagre de verdadeira convenção. Não seja como Judas. Judas era manso. Judas, ele tinha uma comoção no seu coração, mas não tinha um arrependimento. Ele não tinha o abandono do verdadeiro, vaidade do mundo. Amados, no final, Judas traiu, mas Jesus sabia que Judas ia trair. Mas Jesus jamais desfez de Judas. Essa foi a maior lição. Judas teve a oportunidade até o final de se arrepender, mas Judas não se arrependeu. Não foi sincero. Judas perdeu a salvação. O que adianta conhecer a verdadeira palavra, mas você não viver? Então hoje o Senhor te pergunta: tem milagre na casa acontecendo? Tem justiça de Deus descendo? Tem audiência com Deus hoje? Hoje tem cura, libertação, transformação, restauração. O Senhor bate a porta. Deixe o Senhor, o Espírito Santo de Deus, trabalhar na sua vida. Medita na palavra, leia a Bíblia, dobra o seu joelho, ora. Para de contar no Face, no Zap, o seu problema. Ore, amados irmãos. Nem todos que diz que vai orar pela tua vida, amados, vai pagar preço, vai orar. Primeiro quem pagou o preço foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensinou. Aquele onde Paulo chegava para pregar o evangelho, se eles fossem recebidos bem, eles não pediam nada, eles tiveram que renunciar a tudo. O Senhor falava que aquela casa, aquele local onde tivesse recebido o servo dele, a palavra dele, amados irmãos, seria abençoado pelo próprio Deus. E ele poderia retornar. Mas aquele que a palavra de Deus, ao que o servo dele não fosse recebido bem, batia as solas dos seus sapatos, dos seus chinelos. E aquela casa, aquele local seria amaldiçoado pelo próprio Deus. Então, amados irmãos, vamos orar. Quer saber se a mulher é homem de Deus? Dobre o seu joelho e ora. Porque Lázaro não tinha cargo. Lázaro tinha intimidade com Deus. Ana tinha um propósito na mão de Deus. Mas ela era fiel, ela era obediente, viveu o propósito de Deus. E Deus deu a última palavra e o milagre de Ana foi gerado. Assim foi na vida de Pedro. Pedro fez uma pesca e pensou que nada pescaria. Mas o Senhor, observando, provou o seu servo, conhecia o coração. Mas mesmo entristecido, Pedro obedeceu à voz do Senhor com sabedoria e fez a maior pesca da sua vida. Em vez de Pedro ficar alegre, Pedro se prostrou aos pés de Jesus e pediu perdão, se humilhou, porque, amados irmãos, ali o Senhor
viu que o seu servo era o homem escolhido, com um coração puro para a sua obra. E Deus fez a obra na vida, Jesus fez através de Jesus a obra na vida de Pedro. E Pedro foi um dos grandes apóstolos de Jesus. Amados irmãos, Pedro era amado, era reconhecido por Jesus. E além de por Jesus, ainda era por Deus. Olha que coisa mais linda. Nós hoje estamos aqui em 4º dia de campanha, né, consagrando todos aqueles que Deus tem levantado para abençoar a obra do Senhor. Porque a obra é dele e é ele que faz conforme ele quer. Aqui está o nome de todas as pessoas que tem abençoado em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui também está, irmãos, 4º dia de campanha, consagrando um azeite aqui no Monte do Azeite, no Monte da Oliveira, Cachamorra. Nós temos consagrado 4º dia de campanha, consagração. São 40 dias para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui também, meus amados irmãos, é aqui o envelope com os pedidos das pessoas inscritas no meu canal do YouTube, tá? Todos os pedidos deixados, todos os pedidos no Zap, todos no Mensa, aqueles que têm um pedido de oração pessoalmente, nós também temos colocado aqui, temos orado e jejuado por cada um de vocês, tá? Então, amados irmãos, hoje é quarta-feira, dia 4 de outubro de 2022, né? Nós estamos apresentados aqui em oração vocês. Você ainda que não é inscrito no meu canal, corra, se inscreva. Faça um convite para vocês também. Não olhe a aparência, porque o Senhor ele não olha a aparência. Quem fala ao coração é o Espírito Santo de Deus. Mas assista os vídeos, fica ligado nas mensagens, nas revelações através da palavra de Deus. Porque não é em vão que esse vídeo vai chegar até você, amados irmãos. Seja um abençoador da palavra, compartilhe o vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e deixe os seus pedidos de oração. Se o Espírito Santo de Deus não fazer presença, não falar com o coração de vocês, então, amados irmãos, não se inscreva, não faça algo que Deus não estiver. Mas se você sentir a presença de Deus, se inscreva no canal e compartilhe com 5, 10, 20 pessoas, tá bom? Fica com essa palavra, vamos estar orando. Receba essa palavra do Espírito Santo porque eu creio. Hoje tem milagre de Deus acontecendo. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino é poder, a honra e a glória de amanhã para todos sempre. Amém. Fique na paz do Senhor com esse vídeo. 4º dia de campanha. Até amanhã, povo de Deus. Deixe seus pedidos de oração que nós temos clamado, temos colocado dentro do envelope. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês.